Reverendas irmãs, meus amados irmãos, você também que nos acompanha pela rádio ou pela internet, estamos no terceiro domingo do Advento, cada vez mais próximos do Santo Natal de Nosso Senhor. E nesse domingo, que é chamado Domingo Gaudete, Domingo da Alegria ou Alegrai-vos, nesse domingo nós somos convidados, dado a proximidade do Santo Natal, a celebração histórica do nascimento de Cristo, há 2000 anos atrás, a Igreja quer-nos que também nós nos alegremos pela sua proximidade. Se Deus está próximo, então nós devemos nos alegrar. Aliás, como diz São Paulo, como vai dizer-nos São Paulo, nessa primeira leitura, nós temos sempre que nos alegrar em toda situação. Depois, no Evangelho de hoje, mais uma vez a igreja se volta para a personagem de São João Batista, o precursor do Senhor. E ali nós escutamos também o testemunho, nesse domingo, de São João Batista. Vamos aí, quero convidá-los a pegar o número 7. Vamos ler juntos a primeira leitura e vamos refletir em algumas frases, em algumas palavras que São Paulo nos fala. Temos que lembrar que São Paulo está preso, está no cárcere, e manda então aos filipenses, aos cristãos de Filipos, esta carta, encorajando-os na fé. São Paulo diz assim, leamos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. Paremos aqui. Primeira recomendação de hoje, que a igreja pega esse trecho, esse primeiro versículo, essa primeira frase e coloca na antífona de entrada, Gaudete semper in Domino, em latim, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. É uma frase que nós devemos tomar para nós. Nós cristãos, muitas vezes, não vivemos nesta alegria que devemos viver. A alegria aqui não é sinônimo de euforia, não é sinônimo de algazarra, de bagunça. Alegria significa aquela paz interior, da certeza de que eu estou com Deus, de que Deus está comigo, de que Deus está perto de mim. Mesmo que eu seja um cristão pecador, Deus sempre está perto de nós. Está perto para nos estender a mão, para nos levantar. Está perto para nos preservar das quedas. Então Deus sempre está perto. E ainda mais agora, no tempo do Advento, esse versículo que São Paulo nos fala, alegrai-vos sempre no Senhor, deve repercutir no nosso ser, na nossa alma, de maneira muito maior. Porque ao nos aproximarmos do mistério do nascimento de Jesus, do nascimento do Filho de Deus, isso deve trazer-nos alegria. Deve trazer sim uma nova mensagem, um novo para nós, em que nos renove. Depois São Paulo fala, alegrai-vos sempre, ou seja, nós temos que sempre viver alegres. Mesmo que a gente passe por tentações, por tribulações, temos que viver sempre alegres. Possuirmos sempre essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus está perto. Depois São Paulo continua, seja conhecida de todos os homens a vossa modéstia. Aqui, essa versão, essa tradução, está escrito bondade. Em todo caso, a palavra em latim é modéstia. Seja conhecida a vossa modéstia. E é claro que também, num outro sentido, bondade. Mas o primeiro sentido dessa frase é modéstia. Nós cristãos, nós sempre temos um diferencial. E esse diferencial nos é dado pela mensagem de Jesus, pelo Evangelho, pelo Evangelho de Nosso Senhor. Portanto, todos nós cristãos somos chamados a termos a modéstia. A modéstia é aquela virtude, aquela qualidade de que faz nos termos modos nas coisas. Termos prudência, andarmos com prudência, mas também agirmos de tal maneira que nós não levemos o outro ao erro, ao pecado.
essa é a modéstia. Se nós olhamos, por exemplo, a vida dos cristãos, desde o começo do cristianismo, os cristãos tiveram esse diferencial, que é a modéstia. Eles não eram diferentes dos homens, no sentido de andar de tal maneira que chamavam a atenção de uma maneira esquisita, mas eles sempre foram modestos. Assim, por exemplo, nós olhamos para as mulheres dos primeiros tempos do cristianismo, e nós vemos uma constante, desde os primeiros tempos até as mulheres dos tempos modernos. A mulher verdadeiramente cristã, ela é modesta. Ela é modesta nas palavras, ela é modesta no modo de se comportar, no seu modo de vestir. Ela tem essa preocupação porque ela sabe dentro de si que é preciso guardar o seu corpo porque ele é templo de Deus, para que o outro não caia no pecado. Então a modéstia é uma qualidade que não envolve só a questão externa do modo de se vestir, que isso é importante, também faz parte da modéstia, mas é todo um conjunto de coisas, de atitudes, de modo de se comportar, de viver do cristão. Depois São Paulo diz, continuemos a ler aí, terceira linha. O motivo da nossa alegria e da nossa modéstia está nisso aqui. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Façamos uma pausa aqui. Essa frasezinha é Dominus prope est. O Senhor está próximo. Nós devemos repetir sempre durante esta semana, como preparação para o Santo Natal. Deus está perto. Se Deus está perto, qual deve ser a minha atitude de cristão? Quais serão os meus pensamentos, as minhas palavras, meu modo de agir, já que Deus está perto de mim? Nós temos sempre ter diante dos olhos esta frase, esta realidade. Deus está perto de mim. E é por isso que nós não devemos nos inquietar. Nenhum pensamento que inquieta vem de Deus, dizem os santos. Claro que muitas vezes nós estamos inquietos porque nós nos afastamos de Deus. Aí sim, esse pensamento, esse peso de consciência, significa também a voz de Deus para que nós voltemos para Ele, nos aproximemos novamente de volta do Senhor, de Jesus, de Deus. Mas nós devemos colocar as nossas inquietações em Deus. É o que diz São Paulo. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Em outra passagem, São Tiago, ele diz assim, tem alguém alegre? Cante. Tem alguém triste? Reze. Portanto, quando nós estivermos tristes, quando tivermos alguns motivos, se é que são motivos para nos entristecermos, entre aspas, nós devemos apresentar a Deus essa nossa inquietação na oração. Por isso que nós devemos sempre vivermos alegres, nunca nos inquietarmos, nunca vivemos tristes, abatidos. Mesmo que a gente tenha caído no pecado, nós temos que nos levantar, nós temos que voltar para a proximidade com Deus nosso Senhor. Aí voltaremos a nos alegrar novamente. Já o evangelho de hoje, que é o evangelho de São João, logo no primeiro capítulo, nós escutamos o testemunho de São João Batista. Os judeus mandam emissários a João, que era um profeta, que estava batizando perto do Rio Jordão, e, portanto, tinha uma vida muito austera, uma vida muito rude. Ele se alimentava com mel silvestre, vivia no deserto, se vestia com roupas rudes e, portanto, fazendo penitência, mostrava uma austeridade extrema. Então, os judeus mandam emissários a João Batista e perguntar quem que ele é. Se ele é o Messias, se é algum profeta. E São João Batista dá uma resposta. Ele diz assim, eu não sou o Cristo, nem um profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. É isso que São João Batista diz. Aqui nós vemos
São João Batista sendo veraz, sendo real, por isso ele é humilde, e a verdade, a humildade é sempre a verdade. Nós reconhecemos aquilo que nós somos de fato, não aquilo que nós muitas vezes fazemos ou temos o conceito de nós, ou queremos que os outros tenham. Então São João Batista é mestre da humildade por isso, porque ele se coloca no seu lugar. E ele diz, eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz. Qual voz? A voz que diz, endireitai o caminho do Senhor. A missão de São João Batista é preparar os caminhos para a vida de Cristo. Essa frase aqui, nós devemos nos ater muito nela, durante essa semana, a partir desse dia. Vamos pensar, daqui a poucos dias, nós celebraremos o Natal, a festa do nascimento histórico de Cristo. Será que como eu estou me preparando para esse nascimento de Jesus? O que é na minha vida particular, pessoal, que eu preciso endireitar para que Nosso Senhor venha até mim? Para que eu receba Nosso Senhor. Não é apenas colocar ali as pedrinhas do presépio, enfeitar a árvore, colocar as imagens. Não é apenas isso. O que é que eu estou fazendo? Qual é o presépio que eu estou montando na minha alma, no meu coração? Essa atitude é muito importante. Porque endireitai o caminho do Senhor é um apelo à conversão. A partir desta frase, a partir deste apelo, aí nós temos toda a diferença. Qual é a atitude que eu preciso ter para endireitar o caminho para a vinda de Cristo? O que é que eu preciso tirar? Quais são as pedras, os obstáculos que estão me impedindo para que eu receba de fato Jesus neste Santo Natal? Vamos pensar nisso. E é claro, a resposta a essas perguntas será sempre uma atitude, será sempre uma determinação, será sempre uma resolução. Eu preciso deixar o meu pecado. Ou então, eu preciso ainda adquirir mais virtude. Eu preciso estar mais próximo de Deus. Eu preciso endireitar o caminho do Senhor. Outra frase muito interessante que nós podemos pensar desse evangelho é o seguinte. Depois, no finalzinho, São João Batista diz assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. São João Batista está falando de Jesus, que os judeus não conheciam Jesus. Jesus estava ali, tinha sido batizado por São João Batista, já estava começando a pregar o Evangelho. Nós sabemos a história, do desenrolar da história, os judeus não aceitam, não reconhecem, não só não conheceram, como não reconheceram, pegaram Jesus e o mataram, crucificando-o. E nós, cristãos, discípulos de Cristo, será que nós conhecemos de fato a nosso Senhor Jesus Cristo? Será que se alguém perguntasse para você, você conhece Jesus? Quem é Jesus? O que é que nós diríamos com a nossa vida, não só com as palavras? Claro que nós diríamos, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio trazer a paz. Mas o que é que nós diríamos com a nossa vida, com as nossas ações? Estamos falando o que de Jesus? Será que o conhecemos? Prezados irmãos, nesta Santa Missa, vamos pedir a Jesus a graça de nós sempre nos alegrarmos diante da sua proximidade. E Deus está sempre perto de nós. Mesmo que nós estejamos longe, Deus está sempre perto de nós com a sua misericórdia, com a sua bondade. Depois devemos nos lembrar que quando nós nos inquietarmos, temos que apresentar a Jesus na oração essa nossa inquietação. E vamos procurar conhecer nosso Senhor através da oração, através dos sacramentos, de modo especial nos preparando, endireitando o caminho para o Senhor através de uma santa resolução, uma santa conversão de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.